Eu nunca fui do tipo que faz escândalo ou que se exalta no trabalho. Sempre acreditei que resultado fala mais alto do que qualquer discurso bonito. Trabalhei 6 anos naquela empresa de consultoria, virando noites, apagando incêndios e segurando projetos que nem eram meus só para manter a equipe de pé. Eu conhecia cada linha de código, cada cliente e cada falha que eles tentavam esconder embaixo do tapete. O Argus, o sistema que mais trazia lucro para a empresa, nasceu praticamente dentro da minha cabeça. Eu que rascunhei o conceito original, montei a estrutura, testei as primeiras versões e coordenei a implementação. Mesmo assim, quando meu chefe, o Greg, me chamou para conversar, o jeito dele já me deu um sinal ruim, aquele tom forçado, tentando parecer amigável. Foi ali que ele me avisou, sem rodeios, que eu seria substituída por alguém mais alinhado com o futuro da empresa. Na hora, eu achei que era brincadeira. Depois percebi que ele falava sério. Meu substituto seria o Derek, um garoto arrogante, mimado, filho de um dos clientes mais ricos que a empresa tinha. Eu fiquei sem reação quando Greg disse que eu ainda teria que treinar o menino durante 2 semanas. Eu olhei para ele tentando entender se aquilo era algum tipo de teste de paciência ou sadismo corporativo. Mas não era. Era só mais um gesto típico de quem confunde autoridade com poder. Saí da sala com aquele nó no estômago, os olhos ardendo, mas jurei para mim mesma que ninguém ia me ver desabar ali, dentro. Se eles queriam me tratar como um peso morto, eu ia mostrar que até o que é descartado pode cair com estilo e barulho. Nos dias seguintes, eu fui obrigada a sentar do lado do Derek como se fosse uma espécie de babá técnica. Ele chegava com aquele perfume caro e um sorriso de quem achava que já sabia tudo. Era o tipo de pessoa que se orgulha da própria ignorância, sabe? Fazia perguntas básicas, mas com uma arrogância tão grande que parecia achar que estava me testando. Eu respondia tudo, com calma, mas por dentro era um misto de raiva e ironia. Ele mexia nos arquivos errados, deletava planilhas inteiras e ainda me olhava com cara de "Ué, por que isso não funciona?" Eu via o tempo todo ele tentando impressionar Greg, soltando frases ensaiadas sobre inovação e mentalidade moderna, como se tivesse decorado um manual de liderança de LinkedIn. O mais irritante era ver Greg sorrindo para ele, todo empolgado, como se finalmente tivesse encontrado o novo sangue que tanto queria. Ninguém ali parecia lembrar que tudo que fazia aquela empresa existir, o Argus, era fruto do meu trabalho. Eu era só a peça velha que eles queriam descartar, mas sem deixar de sugar o resto da utilidade antes. Foi aí que, entre um treinamento e outro, eu comecei a prestar mais atenção nos pedidos que o Derek fazia. Ele me pedia para revisar scripts, criar acessos, alterar documentos, e em cada uma dessas tarefas eu percebia uma brecha. Não era uma ideia de vingança, pelo menos não no começo. Era mais uma questão de dignidade. Eu precisava sair dali com a sensação de que não tinham me destruído completamente. Um dia, ele me mandou um e-mail pedindo para eu criar um documento de autorização geral que ele apresentaria na próxima reunião com o cliente. Ele dizia que precisava de acesso total para agilizar o trabalho. A expressão exata era essa: acesso total. Eu sabia que aquilo podia ser a minha última contribuição antes de sair, e foi ali que me deu o estalo. Passei horas na frente do computador, redigindo o documento com o máximo de cuidado, inserindo uma cláusula discreta que me tornava custodiante interina da propriedade intelectual do sistema. Eu sabia que ele não ia ler. Gente como ele nunca lê o que assina. No dia seguinte, levei o documento impresso para ele revisar e assinar. Derek mal olhou para o papel. Estava mais preocupado em ajustar a gravata e ensaiar o que ia dizer na reunião com o pai. Quando entreguei o documento, ele assinou de qualquer jeito, com aquele sorrisinho automático de quem acha que está fazendo um favor para o mundo só por existir. Eu respirei fundo e guardei a folha com calma, tentando não demonstrar nada. Por fora, continuei sendo a funcionária dedicada, pontual, que estava ali cumprindo seus últimos dias com profissionalismo. Por dentro, era um furacão. Eu sabia exatamente o que aquele papel representava, e o peso simbólico de cada assinatura que ele rabiscou sem pensar 2 vezes. Eu não estava trapaceando ninguém. Eu só estava documentando o que, na prática, já era meu por direito. O Argus era meu trabalho, minha ideia, minha criação desde o primeiro dia. Mas eles preferiram fingir que era um projeto coletivo, que nasceu de brainstorms e reuniões estratégicas. Eu via o Derek andando pelo escritório com aquela postura de chefe e me dava um enjoo físico. Enquanto isso, eu continuava sorrindo, revisando arquivos, mandando relatórios e guardando tudo,
cada detalhe, cada evidência do que tinha sido feito por mim ao longo dos anos. Quando finalmente chegou meu último dia, Greg apareceu na minha mesa com um discurso ensaiado. Aquelas frases genéricas de gratidão pelo tempo dedicado e esperamos que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro. Eu assinei os papéis da rescisão e ouvi o som seco da minha gaveta sendo esvaziada. Foi um momento estranho, uma mistura de alívio e revolta. Saí do prédio com minha caixa de papelão, o crachá desligado e uma sensação quase física de que algo dentro de mim tinha se rompido. Eu não chorei, nem olhei para trás. Só lembro de andar até o estacionamento, abrir o carro e ficar ali, parada, com as mãos no volante, olhando pro nada por alguns minutos. O silêncio parecia pesado demais, quase sufocante. No fundo, eu já sabia que aquele não era o fim. Era o intervalo antes da parte em que tudo mudaria. E, sinceramente, parte de mim estava curiosa para ver até onde a arrogância deles ia cavar o próprio buraco. Nos primeiros dias depois da demissão, eu fiquei meio perdida. Acordava cedo por costume, fazia café, abria o notebook e me pegava tentando entrar no sistema da empresa, como se ainda tivesse algo para entregar. Era uma sensação estranha, tipo uma ressaca emocional. Foram 6 anos com o cérebro rodando naquele ritmo, com 1000 coisas para resolver ao mesmo tempo, e de repente o silêncio virou o som mais incômodo do mundo. Mas aos poucos, comecei a perceber o quanto aquele tempo me fez bem. Eu dormia melhor, comia direito, e pela primeira vez, não. Sentia aquele peso constante de estar devendo alguma coisa para alguém. E foi nesse tempo de calmaria forçada que resolvi revisitar meus arquivos antigos, só para colocar as ideias em ordem. Foi aí que eu encontrei um documento que eu mesma tinha criado anos antes, quando ainda testava o protótipo do Argus por conta própria. O registro da Nova Struck Systems LLC. Era uma empresa de fachada que eu tinha aberto para testar versões experimentais do sistema, antes de ele virar o produto que a consultoria vendeu como revolucionário. Eu tinha esquecido completamente daquilo. Quando fui revisar o histórico jurídico, percebi algo que me fez gelar. O registro original do Argus nunca tinha sido oficialmente transferido para a empresa. Ou seja, legalmente, o sistema ainda era meu. Fiquei parada olhando para a tela por uns bons minutos, tentando entender se aquilo era mesmo real. Revisei todos os e-mails antigos, procurei por contratos, anexos, tudo. E nada. Nenhuma cláusula, nenhum documento, formalizando a cessão da propriedade intelectual. Eu ri sozinha, um riso nervoso, meio descrente. Tantos advogados, tantas reuniões, tantas apresentações sobre governança corporativa. E ninguém teve o cuidado de conferir o básico. O pior é que, por causa do documento que o Derek assinou, eu ainda tinha respaldo legal como custodiante interina, o que basicamente consolidava tudo. Era como se eles mesmos tivessem colocado o carimbo final no próprio erro. Não precisei mover uma única peça para que o castelo começasse a balançar. Bastava esperar o vento certo. E ele, inevitavelmente, veio. Algumas semanas depois, eu soube, por uma ex-colega que ainda trabalhava lá, que o Derek tinha começado a se enrolar nas próprias promessas. Ele vivia marcando reuniões com o conselho, tentando vender ideias que não entendia nem pela metade. O Greg continuava babando o ovo, achando que tinha feito a jogada do século ao colocar um jovem de visão no comando. Mas o clima dentro da empresa já estava começando a azedar. Problemas técnicos pipocavam toda hora. Bugs no Argus que só eu sabia resolver, mas que agora ninguém conseguia nem identificar de onde vinham. Eu lia os e-mails que me encaminhavam e dava risada sozinha. Eles achavam que o sistema tinha travas inexplicáveis, mas eram só erros básicos de integração que eu tinha documentado centenas de vezes e que eles ignoraram. Eu nunca desejei o fracasso da empresa, de verdade. Mas era impossível não sentir um tipo estranho de justiça acontecendo ali, sabe? Não era vingança. Era consequência. As coisas realmente desandaram quando o Derek decidiu apresentar o Argus pessoalmente para o cliente, o próprio pai dele, numa reunião cheia de pompa. Segundo me contaram, ele queria impressionar todo mundo, mostrando as novas melhorias que teria implementado. Só que no meio da apresentação, o velho pediu para ver a documentação legal do sistema, para garantir que tudo estava em conformidade. E foi aí que a bomba estourou. Derek, tentando parecer seguro, mostrou o tal documento de acesso total, aquele que ele tinha assinado comigo. O problema é que, ao fazer isso, ele entregou o ouro sem perceber. Um dos assessores jurídicos do pai dele pegou o papel, leu com atenção
e notou a cláusula que me nomeava como custodiante interina. Disseram que o silêncio na sala foi absoluto. O cliente olhou para o filho, depois para o Greg, e só perguntou: "Vocês têm noção do que fizeram?" Naquele momento, tudo desabou. A partir daquele evento, confusão tomou conta da empresa. Eu soube que o Greg tentou correr atrás, telefonando desesperado para advogados, tentando consertar a situação, mas era tarde demais. O cliente percebeu que o sistema, o Argus, que representava mais da metade do faturamento da consultoria, legalmente não pertencia à empresa. E pior, que toda aquela arrogância de achar que bastava um herdeiro mimado no comando tinha deixado a segurança jurídica escancarada. Derek, coitado, passou a ser olhado com uma mistura de pena e vergonha por todos ao redor. O que antes era um sorriso de superioridade virou cara de menino perdido, sem saber o que fazer. Eu, do outro lado da cidade, não precisava de mais nada. Só observar o caos silencioso que eles mesmos cavaram. Por alguns minutos, senti uma paz estranha, como se todos os anos de dedicação tivessem finalmente valido a pena, mesmo que ninguém mais soubesse disso. O colapso não aconteceu do dia para a noite, mas foi rápido o suficiente para deixar marcas. Contratos foram suspensos, clientes ameaçaram rescindir acordos e Greg foi afastado das funções de chefia. Derek foi rebaixado, obrigado a estudar o básico de direito e propriedade intelectual, coisas que ele tinha ignorado completamente por achar que sabia de tudo. É curioso como a arrogância tem esse efeito. Quando você pensa que está acima de tudo, a própria estrutura que sustenta você desmorona. Enquanto isso, eu comecei a reorganizar meus arquivos e a estruturar o Argus de novo, agora sob minha própria marca, na tranquilidade de um coworking pequeno. Mas meu, sem pressa, sem estresse, sem precisar provar nada para ninguém. A sensação de liberdade é diferente de qualquer coisa que eu já tenha sentido no escritório. E, ironicamente, a mesma tecnologia que eles desprezaram me trouxe total autonomia. Enquanto reconstruía o Argus, comecei a receber mensagens discretas de antigos clientes, curiosos sobre a situação da consultoria. Alguns sabiam de boatos, outros apenas ouviam rumores no mercado. Nenhum me abordou de forma agressiva ou pedindo explicações. Na verdade, parecia que todos queriam entender como algo que antes era impossível de replicar estava agora nas minhas mãos. Foi estranho sentir esse tipo de reconhecimento silencioso. Não era popularidade nem fama, mas uma espécie de validação que vem de anos de esforço real, sem atalhos ou bajulação. Eu passei a trabalhar em horários mais humanos, sem pressão constante, mas mantendo a disciplina. Cada detalhe do sistema que reconstruía me lembrava de todas as noites em que fiquei acordada, resolvendo problemas que ninguém mais queria tocar. A diferença é que agora eu tinha o controle total, e a sensação de domínio era quieta, mas intensa. O que mais me surpreendeu foi a proposta inesperada do próprio cliente, o pai do Derek. Ele me contactou pessoalmente pedindo para liderar o projeto de forma independente, com autonomia total e recursos suficientes para expandir o Argus. Foi surreal. Nunca precisei implorar, nem manipular alguém de forma óbvia. Tudo o que aconteceu foi consequência direta da incompetência alheia e da minha atenção aos detalhes. Eu aceitei, claro, mas com a serenidade de quem sabe que o tempo é aliado. Nenhuma comemoração ruidosa, nenhuma revanche explícita. Apenas um reconhecimento silencioso do que já era óbvio para quem entendia do assunto. Eu criei aquilo, eu conduziria agora. A sensação de justiça não vinha da humilhação deles, mas da simples verdade de que o que é seu, quando bem, protegido, volta para você mesmo que todo mundo tente tirar. E eu podia finalmente respirar, sabendo que meu trabalho não estava mais à mercê de vaidades e decisões precipitadas. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu de uma forma quase terapêutica. Eu chegava ao coworking, ligava o computador e, pela primeira vez em anos, sentia que cada ação era minha escolha. Sem pressa, sem pressão externa. Revisava o código do Argus, ajustava funcionalidades, aprimorava detalhes que na empresa antiga nem sempre eram priorizados. Era impressionante perceber como pequenas decisões que pareciam insignificantes quando eu estava sobrecarregada acabaram sendo cruciais para manter o sistema sólido. Cada linha que eu reescrevia me lembrava de todas as vezes que tentei convencer Greg ou Derek a entender a importância de certas medidas. Sempre ignorada, sempre subestimada. Agora, cada escolha era minha, e cada avanço no sistema era uma reafirmação silenciosa de que eu tinha sido injustiçada, mas que isso não me destruiu.
A ironia é que, mesmo depois de tudo, eu não sentia raiva constante. Não precisava disso para dormir ou trabalhar. Meu prazer vinha do controle silencioso, da precisão do que eu estava fazendo. Quando Derek ou Greg apareciam nos rumores do mercado, eu quase sorria por dentro. Eles estavam tentando consertar algo que quebraram sozinhos, e isso era suficiente. Eu não precisava de escândalos, não precisava de humilhações públicas, não queria provar nada para ninguém. O simples fato de que a propriedade intelectual estava legalmente comigo e que eu poderia conduzir o Argus do meu jeito era vitória suficiente. Durante horas, fiquei apenas ajustando detalhes, testando módulos, registrando pequenas melhorias que, no futuro, fariam toda a diferença. Aquela sensação de poder ser realmente dona do que eu criei, de poder expandir sem precisar pedir autorização, me dava uma paz que eu nem lembrava que existia. E, de certa forma, me sentia finalmente inteira, como se todos aqueles anos de esforço tivessem valido a pena. Com o tempo, comecei a perceber como toda aquela situação mudou minha visão sobre trabalho e confiança. Antes, eu me preocupava em agradar chefes, mostrar lealdade e acumular títulos. Agora, eu entendia que a lealdade verdadeira era com o próprio trabalho, com aquilo que você construiu e sabe que é seu. Cada detalhe do Argus que eu revisava reforçava essa certeza. Eu podia corrigir erros que Derek e Greg ignoraram, melhorar funcionalidades que eles sequer sabiam que existiam, e fazer isso sem precisar de aplausos ou reconhecimento público. Era só eu e o sistema, e a sensação de controle e segurança era enorme. Eu podia finalmente respirar sem aquela ansiedade constante de ser sabotada ou subestimada, e perceber que anos de dedicação não foram em vão. A ironia era deliciosa. Eles achavam que tinham me tirado, mas me deram o maior presente sem perceber. O mais curioso foi notar que, mesmo agora, eu me pegava pensando no escritório antigo, mas de uma forma distante, quase como se fosse outro mundo. Lembrava das reuniões tensas, do olhar vazio de Derek tentando impressionar, do sorriso hipócrita de Greg e de como tudo parecia que ia se desfazer a qualquer momento. E aconteceu exatamente isso. Enquanto eu avançava com meu próprio projeto, eles lidavam com o caos jurídico que eu já previa. O Argus estava legalmente comigo, e qualquer tentativa de usar ou vender o sistema sem meu consentimento era simplesmente impossível. A sensação de observar, de longe, a própria arrogância deles cavando o buraco em que caíram, me trouxe uma espécie de paz silenciosa. Eu não precisei interferir diretamente, gritar ou expor ninguém. Bastou o tempo e os próprios erros se encarregarem disso. E, de repente, a sensação de vitória não era sobre eles, mas sobre mim mesma. Sobre todo o esforço que eu tinha feito e que ninguém valorizou, mas que agora me garantia liberdade e controle. Com o passar das semanas, a rotina de reconstrução do Argus se tornou quase terapêutica. Eu chegava cedo no coworking, abria o notebook e sentia uma satisfação silenciosa ao ver cada módulo funcionando exatamente como eu planejei anos atrás. Era um tipo de liberdade que eu nunca tinha experimentado dentro da consultoria. Cada ajuste que eu fazia, cada melhoria aplicada, reforçava que todo o esforço passado não tinha sido em vão. A sensação de segurança e controle sobre algo que era meu era indescritível. Eu podia finalmente trabalhar sem olhar por cima do ombro, sem me preocupar se algum chefe ia minimizar minha competência ou se algum colega mimado ia arruinar tudo com decisões impulsivas. Era só eu e o sistema, e a paz que isso trazia era quase palpável. Eu podia finalmente me concentrar em fazer o trabalho bem feito, do meu jeito, sem pressa, sem distrações. O mais curioso foi perceber como, sem qualquer ação direta minha, a situação da antiga empresa se deteriorava cada vez mais. Derek tentava justificar os problemas, apresentava relatórios confusos, mas ninguém ali tinha a experiência ou o conhecimento que eu tinha acumulado ao longo dos anos. Greg entrou em pânico, ligando para advogados, tentando recuperar algum controle, mas era tarde demais. O cliente, que sempre teve a maior confiança no filho, finalmente percebeu que a arrogância e a negligência deles tinham deixado a empresa vulnerável. Tudo aquilo que parecia sólido, construído em cima de títulos e aparências, desmoronou por causa da incompetência. Eu acompanhava de longe, sem precisar interferir, e sentia uma estranha mistura de alívio e justiça silenciosa. Era quase como assistir a uma lição de vida, se desenrolando naturalmente, sem precisar participar ativamente. Só observar e confirmar que, no final, o que é feito com descuido e arrogância acaba se voltando contra quem não respeitou o processo. A cada dia,
Eu sentia que minha decisão de não me vingar diretamente tinha sido a melhor escolha. Não precisei criar escândalos, nem expor ninguém publicamente. A nineta própria incompetência do Derek e a bajulação do Greg fizeram todo o trabalho por mim. E foi curioso perceber como a sensação de controle e autonomia me trouxe uma satisfação muito maior do que qualquer revanche barulhenta poderia oferecer. Eu organizava o Argus, testava novas funcionalidades, conversava com clientes que agora me viam como responsável direta pelo sistema. E tudo acontecia de forma tranquila, mas poderosa. Eu não precisava provar nada para ninguém. O reconhecimento vinha, silenciosamente, através de contratos sendo assinados, elogios discretos de parceiros e a certeza de que o que eu tinha construído estava finalmente seguro, longe das mãos erradas. Enquanto isso, os efeitos do colapso da antiga empresa continuavam se desenrolando. Derek foi rebaixado, obrigado a estudar conceitos básicos que ignorou por arrogância, e Greg foi afastado de suas funções, incapaz de sustentar a estrutura que achava que dominava. Ouvi relatos de reuniões constrangedoras, de confrontos entre executivos e clientes, de contratos cancelados e prejuízos que podiam ter sido evitados se a atenção tivesse sido mínima. Eu, por outro lado, trabalhava tranquila, reorganizando o Argus no coworking, observando o caos à distância, sem sentir necessidade de celebrar ou zombar. Era uma vitória silenciosa, elegante, que ninguém poderia tirar de mim. Eu tinha reconstruído tudo do meu jeito, e ainda por cima, a própria arrogância alheia reforçava minha posição. Era como se eu tivesse me movido por décadas em silêncio, e agora, finalmente, tivesse chegado ao ponto em que o poder estava comigo, sem precisar gritar ou se impor. Nos últimos dias, eu percebi que a verdadeira vitória não estava apenas no controle do Argus, mas na liberdade que ele me deu. Não precisava provar nada, não precisava ver Derek ou Greg humilhados em público. O próprio sistema, a própria estrutura que eles ignoraram, se encarregou de mostrar quem tinha competência de verdade. Eu podia planejar cada passo, cada atualização, cada decisão sem depender de ninguém. Era uma sensação que misturava alívio, orgulho e, ao mesmo tempo, uma estranha melancolia. Eu lembrava das noites em claro, do esforço invisível, das reuniões exaustivas e de todos os momentos em que fui subestimada. E no fim, tudo isso se transformou em algo sólido, palpável, meu. A sensação de segurança e domínio silencioso era tão intensa que eu nem precisava comemorar. O simples fato de estar ali, reconstruindo tudo do meu jeito, já era suficiente. Hoje, sentada no coworking, observando a cidade pela janela, percebo que aquela experiência mudou muito mais do que minha carreira. Mudou minha visão sobre confiança, poder e paciência. Eu não precisava de gritos, nem de vitórias ruidosas, nem de humilhações públicas para provar meu valor. Tudo o que eu construí, todo o esforço, cada detalhe do Argus, agora está seguro, legalmente meu, e posso conduzir cada passo sem depender da arrogância ou da incompetência de ninguém. Derek e Greg colapsaram com a própria arrogância, e eu, que sempre trabalhei na sombra, posso finalmente desfrutar da tranquilidade que nunca tive antes. A lição, amarga e elegante, é simples. Quando a arrogância remove a própria estrutura que sustenta alguém, ela desaba sozinha. E eu, que sempre fui a estrutura invisível que eles subestimaram, observo de longe, serena, consciente de que minha vitória não precisou de espetáculo, apenas de paciência, precisão e o silêncio de quem conhece seu próprio valor.